Olá, meus amigos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez no Pela Fé, e literalmente pela fé, com um convidado hoje muito especial que vocês já vão conhecer. Quem já conhece sabe como que o cara é especial demais, perseguido na igreja, assim como eu. A gente implica com ele bastante, mas é um cara querido, mora no meu coração, eu amo a vida dele. E nós passamos algumas datas para conseguir chegar até aqui, mas Deus preparou tudo. É um começo de ano. A gente está gravando hoje, dia 8 de janeiro. E assim, já vai sair para vocês bem fresquinho. Cara, não deixa de assistir esse podcast. Foi assim, vai ser muito inspirado por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, eu tenho certeza que Deus vai ministrar aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, aonde você estiver escutando. Eu tenho certeza que a presença de Deus vai estar aí, porque ela está aqui conosco. E eu gostaria de te convidar, como sempre, para você, se puder, feche os teus olhos, para que você possa se concentrar neste momento na minha voz, para que nós possamos orar ao nosso Deus, para que a presença dele se manifeste aqui no nosso meio. Ah, Senhor, Pai, hoje eu quero te agradecer, eu quero render graças a Ti, Pai, porque sem o Senhor nada disso aqui é possível. Pai, sem o Senhor, Pai, nós não poderíamos chegar até aqui. Ah, Jesus, o Senhor sabe, Pai, que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer nada sem o Senhor. Pai, o Senhor sabe que sem o Senhor, Pai, nós somos fracos, sem o Senhor nós somos miseráveis, sem o Senhor, Pai, nós somos tão insignificantes, Jesus. Pai, que quem estiver em casa, no trabalho, no carro, Pai, na escola, ouvindo esse podcast, ouvindo essa oração neste momento, Pai, que a Tua presença, Pai, possa passar através dessa tela, que a Tua presença possa tocar no coração, Pai, de quem está do outro lado. Pai, que só a Tua presença, Pai, é que testifica, é só a Tua presença que transforma, é só a Tua presença, Jesus, que faz a diferença. Que o Senhor possa conduzir, Pai, este momento aqui de comunhão, que o Senhor possa conduzir este momento aqui, Pai, que nós estamos, aleluia, para engrandecer o Teu nome, para falar daquilo que o Senhor ainda faz. Ah, porque o Senhor não mudou, Pai, a Tua palavra nunca passará, a Tua palavra é viva, Pai, o Senhor é vivo no nosso meio, Jesus. Pai, se manifesta aqui no meio de nós, nos conduza, Pai, da maneira que o Senhor achar necessário e da maneira, Pai, que seja para tocar alguém do outro lado, Jesus. Deste momento, Pai, eu já rendo graças ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Sem mais delongas, hoje eu tô aqui com meu amigo Marcelo Guimarães. Marcelo é presbítero na igreja aqui onde a gente congrega junto. Tenho o prazer, Marcelo, de congregar junto com você. Cara, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, agradecer a você pela oportunidade de gastar um pouquinho do seu tempo aqui nesse humilde projeto que é o Pela Fé, que literalmente, como eu falei no começo, cara, nós estamos aqui pela fé. Se não fosse sem o Senhor, cara, nada disso aqui era possível. E é por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo, sinta-se em casa e que Deus possa nos direcionar nessa conversa. Amém, meu amigo. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigado pelo convite. Você, a sua família, a Lilica, a Maria, vocês são muito queridos, amados por nós, tá? Nossa casa ama a vida de vocês. Tem sido uma honra caminhar com vocês também. Tá aqui em Liverpool, nessa cidade que eu amo. Tenho muito carinho por Liverpool. Nós estamos aí na região de Manchester, mas amamos estar aqui em Liverpool. E você como eu já te disse em outras oportunidades, vocês são presentes para a nossa vida. É muito bom ter conhecido e muito obrigado por a gente estar aqui, por esse convite. Eu que agradeço e, cara, assim, a gente tá... Como eu já comentei com você, a gente não tem um roteiro, a gente não tem um padrão, tá? Porque, cara, é o que o Senhor direcionar mesmo. Amém. E pra gente começar, para as pessoas conhecerem, cara, conta pra gente quem é o Marcelo, dos seus filhos, da sua família, quando que você veio pra cá, quando que você se converteu, como que foi esse processo aí? Amém, vamos lá. Tem tempo, pode ir que tem tempo. Eu já falo demais, então tem que me controlar aqui. Bom, enfim,
Eu tô aqui na Inglaterra há 6 anos. Eu sou casado com a Lígia, sou pai do Eduardo, da Marcela e da Laura. E tenho uma enteada que é uma filha do coração também, a Lari, né? Lari tem 19 anos, o Dudu tem 14, a Marcela 11, a Laurinha 7, né? Mas o Dudu mora no Brasil, né? Então só tô as 3 aqui com a gente. Nós estamos aqui há 6 anos. Tem sido um tempo de muitos desafios, mas tem sido um tempo de muito aprendizado também. A minha história com o Senhor começa há 20 anos atrás, né? Em 2003 especificamente. Bom, minha mãe se converte quando eu tenho 3 anos de idade. Então ali a minha infância, dos 3 aos 12, eu passo dentro da igreja. Uma comunidade de fé no bairro onde eu morava, na rua de trás da minha casa, né? Uma comunidade chamada Deus em Cristo. O ministério começou nos Estados Unidos e tem algumas igrejas no Brasil. É incrível, o mesmo pastor tá lá até hoje, eu conheço os pastores de lá, alguns irmãos que ainda congregam, então quando eu vejo algo... Aonde que é? Desculpa. Isso fica em São Paulo, na capital, na zona leste de São Paulo. Zona leste de São Paulo, especificamente no bairro da Vila São Francisco. Olha só, cara. Mas é uma igreja local, assim, que tá lá, ó, desde que eu me conheço por gente. Eu tô com 38 agora, então cheguei lá com 3 anos, então já estavam lá, então com certeza tem mais de 40 anos no mesmo endereço. E eu tenho muito carinho por aquele lugar, porque eu tenho muito flash ainda dentro de mim. Mas indo pra frente, quando eu faço ali 11, 12 anos, como eu passei por alguns processos que a gente depois pode desenrolar, mas meus pais se separam quando eu tinha 9 anos de idade. E dali a cabeça da gente que tá começando a sair da infância para começar a entrar numa pré-adolescência... Eu acredito que alterou algumas coisas, obviamente. Meu pai não é convertido, então também foi uma luta que a gente enfrentou em casa no início. Minha mãe ali se entregando, querendo, e meu pai vivendo a vida dele da forma dele. E chegaram à separação quando eu tinha 9. Então quando chega com 12, 3 anos depois da separação, minha mãe também nesse período pós-separação esfriou um pouco com a igreja, né? E por mais que eu tinha toda a minha família ali por parte de mãe, primas, tias e etc. Você tem irmãos ou você é filho único, Marcelo? Eu sou... Então, dos meus pais, eu era filho único até então. Depois da separação, então eu tenho uma irmã chamada Mariana por parte de pai e eu tenho um irmão chamado Lucas por parte de mãe. Porque meus pais vieram a se casar novamente depois, né? Na verdade, não vieram a se casar, mas se juntaram com outras pessoas e viveram por mais de uma década os dois. E também já separaram os dois novamente. Pois é, mas isso é assunto pra gente desenrolar, é complicado. E aí eu quis, com 12 anos, eu resolvi, falei, olha, mãe, eu quero conhecer o que o mundo tem. E até então, eu não fui uma criança que dei muito trabalho. Acredito que não. Sempre fui bem na escola. Nunca fui de aprontar, meu negócio era brincar mesmo na rua, coisa tranquila. Minha rua era uma rua muito boa pra brincar, tinha muita gente, assim, bem movimentada. Enfim, e fui. Comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria ganhar o meu dinheirinho já. Com 13 anos eu começo a trabalhar e me envolver com o mundo. E assim, cara, eu digo que Deus me guardou nesse período da minha adolescência, porque desses 12 aos 13 anos, eu, graças a Deus, nunca me envolvi com nada... digamos que ilícito, né? Nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui de beber, assim, beber de embriagar mesmo. Foi aquela fase da adolescente querer experimentar uma coisa ou outra, mas nunca consegui gostar de cerveja, dessas coisas. Então, graças a Deus, Deus me guardou nesse período. Eu também tinha um sonho de ser atleta profissional, então eu encaminhei muito a minha adolescência já nesse aspecto, então eu sabia que essas coisas me fariam mal. Então eu treinava muito, eu tinha já algumas coisas regradas, umas disciplinas comigo por conta disso, mas que graças a Deus também me ajudaram. Futebol? Atleta de futebol? É engraçado, né? Eu jogava futebol e nadava. Então eu disputava campeonatos paulistas por natação também. Que legal, E aí cara. Quando eu cheguei nos 16 anos eu tive que tomar uma decisão. Porque aí algum lugar eu tinha que treinar já mais profissional. Então ser 2 períodos de treinamento e tal. Com certeza o pessoal lá da igreja tá rindo agora. Com certeza, mas é verdade. Mas enfim, aí eu decido ali com 16 anos sair da natação, onde eu comecei com 6 anos. Já fazia 10 anos que eu nadava. Amo natação também até hoje, é um dos esportes que eu mais gosto. Mas fui pro futebol, né? Que é uma paixão nacional, todo brasileiro. Eu também sempre gostei. E joguei meu futebol até os 21. Mas enfim, antes disso... e passei esse tempo. E quando eu tô com 17 anos, minha mãe nesse período volta pra igreja depois de alguns anos, né? Volta a se firmar com o Senhor. E, cara... sempre me convidou, mas nunca forçou.
Porque, como eu falei, eu fui aquele filho que eu não dava esse trabalho pros meus pais, de tipo, virar a noite na rua e etc. Nunca. Então eles confiavam muito em mim. Eu era muito trabalhador, né? Tanto que eu até deixava de estudar às vezes, que é errado, pra trabalhar. Mas quando eu faço 17, eu senti um vazio muito grande, cara. Eu tava até bem, eu ganhava meu dinheirinho, não precisava ajudar em casa, porque minha mãe tava numa condição financeira tranquila com meu padrasto na época. Sabe, tipo, tá tudo redondamente andando. Então eu tinha meu dinheirinho, comprava minhas roupinhas, tinha até moto já com 15 anos, tal, tudo fruto do meu trabalho. E aconteceu que... Mas eu senti um vazio muito grande. Saía, ia pra sítio com os amigos, passava final de semana, ia jogar, mas nada preenchia. E chegou um final de semana que eu falei, mãe, esse é o último final de semana que eu vou quebrar tudo. E aí, no próximo, eu vou com a senhora pra igreja e eu vou parar com tudo. Ela olhou pra mim, será? Eu falei, vou, pode escrever. E é engraçado que o meu quebrar tudo eu falo assim, né? Mas é assim, né? Eu quebrar tudo. Não bebia, não fumava, não gostava de balada, nunca gostei de balada. Então, eu acho que, sei lá, eu não me recordo, mas devo ter ficado jogando futebol na rua por 12 horas seguidas. Isso foi uma loucura que eu fiz, mas enfim. Eu, graças a Deus, Deus me guardou esse período, né? A gente passou por muita coisa, conheceu muita gente. Mas enfim, e volto. No final de semana seguinte eu tava na igreja, 29 de junho de 2003, essa data ficou marcada porque eu entro na igreja, era uma igreja bem pequena que tava no início, né? O ministério era grande, mas naquele local era nova a igreja, uma casa de oração. E o pastor ministrou sobre o batismo na abertura do culto. E ele falou, quem tiver a dúvida, o diácono Luciano tá ali à disposição. Mas fiquem à vontade. Eu falei, eu tenho. E aquilo queimou no meu coração, eu queria saber. Não é que eu queria me batizar, mas eu queria saber. E eu não esqueço do Lu, porque eu brinco que ele é o João Batista da minha vida, porque a gente sentou durante o culto, eu fui lá para trás e nós ficamos durante o culto inteiro, ou seja, 1 hora ele ministrando o batismo, a luz da palavra e tal. E aquilo foi queimando dentro de mim, queimando. Eu falei, cara, é isso que eu preciso, eu quero nascer de novo. E eu me batizei naquela noite fria de São Paulo, dia 29 de junho de 2003. Cara, fez 20 anos meu batismo, 6 meses atrás aí. E de lá pra cá, a vida veio desenrolando. Mas até aí a história da minha conversão foi essa. Que legal, cara. Que história linda. E um batismo assim, quando o Espírito ministra conosco, assim, no mesmo dia, é sensacional. Eu fui sem perspectiva nenhuma. Você imagina, foi o primeiro culto que eu voltei a pisar numa igreja depois de anos. Sabe, não teve um antes. Tinha um encontro marcado aquele dia. Tinha um encontro marcado. No céu tinha um encontro marcado. Eu não fazia ideia, mas estava ali e graças a Deus, dali pra cá mudou tudo. A minha perspectiva de vida, a minha visão de futuro, a minha visão do que realmente eu queria pra minha vida. Eu me enfiei de cabeça no ministério. Imagina, um menino novo, solteiro na época, com 17 anos e meio, na época, né? Eu me enfiei de cabeça no ministério. Eu falei, poxa, essa é a minha vida. Eu passava 5, 6 dias por semana na igreja, sabe? Eu queria tudo. Era evangelizar na rua, desde evangelizar em noite de carnaval. Primeiro amor é sensacional, né? Fiz muita coisa, cara. Nesse início, assim, eu brinco que... Aí eu brinco com os adolescentes, falei, vocês são muito mole. Eu, na idade de vocês, era o carnaval inteiro, às 24 horas evangelizando. E a gente ia pra rua mesmo, a gente evangelizava prostituta, a gente ficava na saída de bailinho de carnaval e evangelizava geral, e com amor pelas vidas, sabe? Com um desejo de ver aquela galera sair daquela vida. Porque Deus me tirou de um lugar que eu tava indo, sabe? Porque a adolescência é muito doida. Sabe, é o que eu falo, Deus me guardou, mas eu ficava em rodas a noite inteira da galera se embriagando, fumando maconha, fumando cigarro. Eu não queria, porque como eu falei, a minha opção... Claro, hoje eu sei que era o Senhor me guardando, mas o lance do atleta eu também vejo que foi um escape do Senhor, porque eu não me tornei... eu não vivi da vida como nadador nem como jogador, mas até ali foi fundamental eu ainda estar focado nisso, porque aquilo me deixava na cabeça, não, eu não posso beber, eu não posso fumar, isso vai estragar o meu sonho, o meu plano de vida pro futuro, entendeu? Então Deus prepara todas as coisas perfeitas. Hoje eu entendo cada processo que eu passei na minha vida e o porquê eles também não foram pra frente, porque na verdade era até ali mesmo. São ciclos. São ciclos. Né? São ciclos. E desses 17 pra frente, nunca mais você desviou? Nunca saiu? Desviar não. Mas nós tivemos muitos altos e baixos. Eu e Lígia, principalmente, nós vivemos... Porque assim, ó... Vamos lá. Vamos lá, pra agora a gente entender. Vamos entrar onde a gente tem que entrar. Que eu acho importante. Eu vou falar coisas aqui que vai ser a primeira vez que eu falo publicamente, assim. Muita gente não sabe, né? O que acontece? É porque eu aprendi que quando você expõe sua nudez, você mostra que é possível viver cura no Senhor, libertação e transformação. Sabe, Thiago? A gente vive uma era de muito crente que parece que nasceu perfeito e vai morrer perfeito.
sabe? Parece que ninguém peca, parece que ninguém erra. E quem erra e peca... Eu sei que o Senhor joga os nossos pecados no mar de esquecimento. Amém. Se você verdadeiramente se arrepende daquilo, amém. Só que o testemunho, ele é importante. Claro que é. Porque as pessoas, ela vê a humanidade. E o que mudou a chave em mim, claro que a gente não tem orgulho de falar dos nossos erros. Mas o que mudou a chave em mim, eu comecei a virar, e tem muita coisa que o Senhor tem preparado, depois desses 20 anos, para eu começar a falar e pregar a respeito, é para curar muita gente ou para livrar muita gente de entrar em determinadas escolhas. E foi depois de uns 2 anos atrás, eu sou um consumidor nato de podcast, sabe? Eu amo podcast, assim, eu consumo muito. E tem um pastor que eu não conheço pessoalmente, que é o Abe Uber, lá do Brasil. Qualquer dia você procura, ele tem um testemunho de vida incrível. E o pastor Abe, que é muito relevante no Brasil, tem um ministério muito grande, que é a Paz Church. Falando para um podcast também muito relevante, ele falou, cara, eu era pastor até os 24 anos, ele casou com uns 24, 25, ele falou, eu era pastor solteiro, né? Eu fui ordenado pastor jovem e eu tava já à frente da igreja com 24 anos, a igreja bombando, é um projeto que eles tinham na Amazônia, só que ele era solteiro ainda, né? Só que ele tinha uma dificuldade com pornografia, com masturbação. E quando eu vi ele falando um pastor que é tão... Ó, pra você ter uma ideia, sabe de quem ele pastoreou? Luciano Subirá. Uau. Ele era pastor de Subirá. Hoje eles são... a filha dele é casada com o Israel Subirá. Eles são família. Mas um cara que tem essa relevância nacional que ele tem hoje, ele não precisava contar a história de 20, 25 anos atrás. Mas ele falou, gente, eu era pastor e eu acabava de pregar, o Senhor se manifestava. O Hernani fala muito também, né? O pastor Hernani. Exato. E quando eu ia pra casa, eu não aguentava... E eu acabava me masturbando, e eu vivia aquilo, e aquela cadeia, aquilo tava me acusando, me matando, e eu não conseguia. Então, assim, quem puder, procure o testemunho dele, porque aquilo mudou a minha cabeça. Meu pecado não era o mesmo que o dele, mas eu vi que expor a nudez me curou. Foi a hora que o Senhor falou, entendeu por que eu quero te usar? Pra mostrar, assim, grandes líderes, grandes homens de Deus, grandes pessoas que eu escolhi, também passaram por processos que você passou e não se envergonham disso. Pelo contrário, eles contam também, não é pra engrandecer o pecado, lógico que não, mas é pra mostrar pra dizer que é capaz, que o poder de Deus é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, seja lá o que você tá vivendo. Então, Thiago, pra não prolongar muito, eu me converto com 17 anos e meio, como eu te falei, e me enfiei de cabeça no ministério. E eu sou um pouco comunicativo, acho que deu a perceber, né? Você que me conhece um pouquinho. Então isso foi muito bombástico desde o início, assim. Eu queria ajudar em tudo, até no culto das irmãs, eu queria estar ajudando com alguma coisa. Culto de mulheres que tinha, eu não queria estar no culto, mas o que vocês precisam no background, por trás? Aí eu ajudo, eu tô aí e tal. Eu queria estar ajudando, eu queria estar envolvido com as pessoas. E como era um ministério grande, muito rápido, a gente foi colocando num pedestal, e a gente se deixa colocar num pedestal, porque é cômodo, sabe, Thiago? É cômodo ser querido, é cômodo ser levantado, exaltado por pessoas, e a gente fala que é errado quando a gente faz. Nosso ego grita, né, nosso cara? Ego Infelizmente. Grita. E às vezes não é culpa da pessoa, porque eu amo honrar as pessoas, eu amo reconhecer o que a pessoa carrega. Quando a gente admira um pastor, um pregador, um cantor, um adorador, não é que eu tô idolatrando a pessoa, eu hoje com o meu entendimento, mas eu tô enaltecendo e reconhecendo aquilo que a pessoa carrega e o sim que ela falou para aquele chamado do Senhor, porque eu sei que ela paga um preço para ela estar ali, para ela fazer aquilo. E não é barato. E não é barato, entendeu? A gente sabe, dói, sabe? Dói, a gente abdica de muita coisa, a gente renuncia a muita coisa e renúncia corta, literalmente, sabe? Você sente o corte na carne, é espiritual, mas você sente, parece que na carne cortar quando você faz uma renúncia. E enfim, passado algum tempo, eu no ministério crescendo, entre aspas, mas ficando muito conhecido, como eu disse, era um ministério muito grande a nível nacional mesmo, assim, mais de 1.000 igrejas, pra você ter uma ideia na época. Então a gente tinha algumas reuniões mensais só de obreiros e que dava mais de 20, 25 mil pessoas de todo o Brasil. Uau. E aí você começa a ficar conhecido por todo mundo, tipo, sabe, o prodígio, diácono prodígio, eu acho que fui ungido diácono com 19 anos de idade. Sabe, fui ungido presbítero com 21 anos de idade. E tudo isso foi muito rápido, porque eu não estava preparado. Mas no bolo eu achava que eu tava, então vambora. Não pedi para ser ungido, né? Não pedi para ser consagrado, lógico que não, né? Trabalhava muito, sim, mas era muito mais Marta que Maria, né? Eu
queria mais fazer, e eu aprendi que o negócio era fazer, a formação que eu tava recebendo. Só que eu não tinha minhas partes de Maria, sabe? Que era sentar aos pés de Jesus, ouvir e aprender. Ouvir e absorver. E nisso, enfim, eu começo a namorar dentro da igreja e a gente cai no pecado. E aquilo acabou comigo, porque eu era líder de jovens, de adolescentes na época. Nós éramos, né? Nós como casal de namorados éramos líderes. Ela uma menina muito boa, de uma formação familiar muito boa, cresceu na igreja e aquilo me arrebentou, né? Porque eu me senti... E eu fui totalmente o culpado, porque eu deixei o velho Marcelo, porque o tempo que eu passei desviado da igreja, aliás, né? Eu falei que Deus me guardou dessas coisas, claro, mas tem coisas que é decisão nossa. E, por exemplo, eu fui sexualizado muito cedo na minha vida, bem cedo, sabe? Casa dos 13 anos de idade. Então você me carregando marcas e eu cresci num ambiente, essa minha adolescência, esse meu primeiro emprego, que eu fiquei por 4, 5 anos, era que ser homem era o cara que tinha todas as mulheres com ele. Então eu passei por isso na minha adolescência. Na verdade, o mundo tem essa ideologia. Exato. Hoje, né? Então você imagina, eu cresci num meio que era isso. Então na minha cabeça aquilo era ser homem. Então mesmo depois que eu me converto, é uma luta que você vai tendo. E eu, graças a Deus, eu tive um primeiro namoro que eu tive dentro da igreja. Demorou 3 anos e foi um namoro santo, um namoro que a gente se guardou, um namoro que chegou ao fim porque realmente não era o que Deus tinha e a gente não caiu. E pra mim aquilo foi maravilhoso. Eu olhei e falei, caraca, mesmo depois do término, foi maravilhoso olhar pra trás e falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor conservou as nossas vidas, sabe? O Senhor guardou a gente. E nesse segundo tava indo muito bem, até 1 ano e meio de namoro. E depois disso é o que eu falo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Isso, eu já era diácono, 19 anos. E a gente, congregando junto, começa a namorar e 1 ano e meio o namoro vai indo, foi indo bem. Até que, é o que eu falo, eu cheguei num patamar dentro de mim, na minha cabeça, que já tava tudo muito bom. Muito confortável, automático, era querido em todo lugar. Eu era líder já regional, eu liderava mais ou menos assim, tinha umas 44 igrejas na regional que eu era. Então eu era meio que um dos líderes regionais, então eram 44 igrejas, mas eu liderava, que eu digo, os ministérios de adolescentes. Uhum. Então muita gente conhecia, chegava em vigílias dos adolescentes, lotado, 300 adolescentes e tal, e você era muito querido, ovacionado quando chegava. E você imagina isso para uma pessoa com 19 anos de idade, só que chegou há 2 anos só na igreja. É um bebê na fé, sabe nada ainda. Sabe nada, cara. E já tá sendo colocado num lugar, sabe? E eu não culpo as pessoas. Muito pelo contrário, né? As pessoas acham que talvez é o jeito que tá sendo formada. E é o jeito que eu tava sendo. Só que é o que eu falo. Quando você tá na posição de receber, é cômodo receber. É cômodo você falar e as pessoas te ouvirem. É cômodo, mas é perigoso, né? Foi pra mim. Foi a queda. E foi onde eu caio e ela engravida. Imagina eu, líder de um ministério gigante, onde muita gente me conhece. Nossa. Líder de adolescentes, Na pregando contra engravidou? isso. Cara, não, porque a gente ficou... Mas não demorou muito, foi coisa de meses, assim, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Foi muito rápido, muito rápido. E, cara, ali foi assim... literalmente eu vi a destruição, assim, sabe? Você vê o abismo e querer se jogar. Cara, porque eu me senti culpado de todas as esferas. Tanto adolescente que a gente tirou das drogas, assim, o Senhor através das nossas vidas. Tanto adolescente que a gente tirou da prostituição. Tanto adolescente que a gente tirou de tanto lugar, sabe, Tiago? Pela graça e misericórdia de Deus. Querendo ou não, quem é à frente é exemplo pra esses, né, então você imagina... Foi muito duro, cara. Foi muito duro. Então, por que eu tô contando isso? Pela primeira vez, assim... Claro que quem me conhece daquela época sabe da minha história, né? Mas digo, muita gente não sabe. Por isso que eu tenho um filho de 14 anos. Porque quando eu conheço Lígia, quando eu começo a me envolver com Lígia, que é minha esposa, a Lari tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. E o Dudu, sei lá, Dudu tinha 1 ano. Porque o que acontece? Eu me senti muito pressionado pela minha atitude, obviamente. Eu falei, eu preciso resolver isso. E esse é um segundo erro que eu cometi. Eu acho que a gente não precisa cometer segundos erros por causa do primeiro. Eu falei segundos, né? Claro, segundo, terceiro, mas a gente não precisa cometer um segundo erro por causa do primeiro.
E minha mãe me falou muito isso. Mãe, filho, calma. Errou. Amém? Tá arrependido? Amém? Mas calma, agora esfriar a cabeça. Não sai tomando atitude assim. Só que meus pais sempre me deram muito espaço. Eles nunca se intrometeram no sentido de é pra fazer, não é pra fazer. Eles aconselhavam, davam uma dica, principalmente minha mãe, por conhecer a palavra. Mas eu falei, não, mãe, vou casar, eu tenho que casar, eu não posso deixar assim, eu tenho que casar, eu tenho que casar. E eu me sentia pior porque, por exemplo, meu cunhado, no caso da época, o irmão dela, era um dos líderes da igreja a nível nacional, muito conhecido. Muito conhecido. Então, depois que a gente começa a namorar, eu passei a ser muito mais conhecido, não só como Marcelo tal, mas como o cunhado do fulano de tal. Sabe? Isso vai tomando uma proporção gigantesca. E a queda foi na mesma proporção. Foi gigantesca, né? Apesar de, com esse aspecto, eu poder dizer que o ministério foi muito acolhedor conosco. Muito. Mudar a gente, óbvio, de regional, para você sair aos olhos também dos jovens que estão ali. Não que a gente quis esconder. No primeiro momento, sim, dar uma omitida ali pra gente também tomar fôlego. Mas todo mundo depois viu, ficou sabendo. Óbvio que a barriga cresce, né? Nós nos casamos, ela tava com 4 meses de gravidez. E ali não foi um casamento pra esconder barriga, porque todo mundo já sabia. Até os jovens, estavam todos adolescentes no nosso casamento, que eram nossos liderados. A gente foi muito amado naquela época. Mas eu tô contando tudo isso, Thiago, porque... foi uma sucessão de erros daí, cara. E uma coisa que é legal, Marcelo, assim, eu não passei por isso tudo, assim, mas assim, uma coisa que é legal a gente pontuar é que quem tá em casa e assiste e escuta isso, se a pessoa não viveu, ela tem que entender, cara, que todo mundo é sujeito a erro. O nosso problema como ser humano e a gente dentro da igreja é não saber acolher quem errou. Porque assim, Pedro já fala que aquele que diz que não erra, que não peca, já tá pecando. Mas assim, o que você falou eu achei muito legal, que a igreja soube levar a situação de uma maneira que não tirasse vocês da igreja. Porque o normal da gente ver... Você já deve ter visto isso, eu já vi isso inúmeras vezes, é da igreja expulsar as pessoas. Isso. E isso não é o correto a se fazer, porque assim, sujeito a erro, cara, todos nós somos. E se a gente não sabe ajudar a quem cair, a gente não tá fazendo o evangelho correto. Exato. Aí a Bíblia vai dizer mesmo que aquele que caiu levante, mas aquele que tá em pé cuide para que não caia. E eu vejo que é isso. A gente às vezes chega... E eu continuo vendo isso, me preocupa muito. Que às vezes a gente chega num patamar... dentro do ministério, ou dentro da igreja, ou em alguma situação. Às vezes até no ambiente profissional, pode não ser igreja. Mas que a gente acha que nós somos inabaláveis. Incaíveis. Mas não é assim não, cara. A gente é ser humano e a gente depende. A gente depende todo santo dia da graça de Deus. Todo santo dia. E uma coisa que eu falei com você quando a gente estava no backing off aqui, que eu falei com você que me surpreendeu do pastor Jairo, foi justamente isso. Porque assim, eu fui conversar com ele, uma experiência minha, não tem nada a ver com queda, mas assim, algo que o Senhor tem ministrado comigo, e ele falou assim comigo que se você falasse para mim que você tá pronto, eu ia achar que não era o Espírito Santo que estava ministrando com você. Porque assim, o problema que a gente vive hoje de grandes homens de Deus ou mulheres de Deus que se desviaram do caminho do Senhor é por achar que a teologia já está maior do que a voz do Senhor, por achar que o que ela sabe, né, na hora de ministrar, na hora de fazer algo para o Senhor. Porque assim, trabalhar para o Senhor é uma coisa, né? Viver com o Senhor é outra coisa diferente. Com certeza. Então assim, isso é legal que você está falando. Mas quando a gente se acha autodependente, a gente erra por isso, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. E quando a gente se acha autossuficiente, a gente quer bater de frente com o mal. Exato. Com a nossa fraqueza, com a nossa limitação. E a gente tem que entender que nós somos ser humano, cara. Perfeito. E por que eu tô contando toda essa história também? Porque assim, Thiago, para concluir essa parte da minha história, né? Que é o seguinte, como eu disse no início, eu era muito Marta. E isso que eu queria alertar a maioria das pessoas. Ser Marta não é errado,
Porque tem dia que eu vou pra igreja só pra servir. Talvez eu tô numa escala, talvez eu tô, sabe? Tem dias que você é mérito. Por exemplo, ontem eu estava no altar, que nós agora colocamos, como a igreja tá começando a crescer e entra muita gente que a gente não conhece, a gente tá colocando 2 homens sempre em pé ao lado do altar, ali na escada de cantinho, pra ficar de olho no movimento. Então, poxa, esse culto, eu sei que é o culto que eu não vou fechar os olhos pra orar, que eu não vou, porque é a hora que eu tô servindo o povo, eu tô servindo a igreja, o corpo. Automaticamente tô servindo ao Senhor também, mas aquele culto eu tô especificamente para aquilo. Então aquele dia eu sou Marta. Aquele dia falta uma água, eu tô correndo para pegar. Aquele dia eu vejo algum pai ou mãe com uma dificuldade com o bebê, quer uma ajuda, quer ir numa salinha ali, quer ir no trocador. Então aquele dia eu tô ali para ser Marta mesmo, para fazer. Mas tem dias, e tem vários dias, e tem que ser, que a gente tem que ser Maria. Que é parar e aprender do Senhor. Ouvir. Tem que ter. E esse é o grande lance. A gente entra num mecanismo ministerial nos dias de hoje que a gente só faz no automático. É literalmente no piloto automático. E a gente se torna... É inconsciente, tá? Não é que a gente acorda falando, mano, eu não caio. Cara, não é. É totalmente sutil, sabe? E é o que eu falo. E às vezes não é nem pecado em algumas situações. Mas são distrações que vão te roubando do foco, do propósito, da direção que Deus tem pra você. E dali, filho, quando você tá distraído, para você quando você tropeça? Quando você tá um pouquinho distraído, meio avoado, andando rápido e tal. Quando você perde um pouquinho da concentração e do foco, é onde você dá um tropicão na rua, onde você escorrega. E isso se aplica na vida espiritual também. Então, em relação a isso, é claro que Deus é tão misericordioso e maravilhoso que dali ele me gerou um fruto incrível que é o Dudu. Meu filho é um servo de Deus desde sempre. Eu louvo a Deus pela família dele também, pela parte de mãe, né? Porque depois eu me separo e então ele foi criado. Por mais que o tempo que eu esteve no Brasil até 6 anos atrás, a gente era próximo, né? Fisicamente. Nós somos até hoje, mas hoje é mais por chamadas de vídeo e tal. Já tá um meninão aí, vai fazer 15 anos daqui 2 meses. Mas é um servo de Deus mesmo assim. Vai muito mais longe do que o pai. E graças a Deus por isso. Porque é um menino que está sendo preparado no Senhor, é um menino que é temente ao Senhor, é um menino muito maduro para a idade. E é como Salomão, que é o fruto de Davi com Betseba, mas o fim do Dudu vai ser em glória em nome de Jesus. Não vai correr atrás do vento, porque já é focado, a gente ora muito e tem certeza que o Senhor tem um grande projeto na vida dele. Então é um presente que a gente ganhou do Senhor, uma surpresa que a gente não esperava, mas que a gente é tão grato. Eu não consigo hoje olhar e imaginar minha vida sem meu filho. Faz todo sentido ver o grande menino de Deus que ele já é e o grande homem que ele vai se tornar. Né? E não tô falando como pai, é realmente... Ele é uma referência de adolescente pra mim, sabe? Queria eu ser o adolescente que ele é hoje, com a cabeça que ele tem hoje, mesmo com um pai longe, fisicamente, mas é um menino que Deus é tudo, que sai de uma festinha e fala, pai, eu preciso ir embora porque eu tô na escala da igreja, hoje eu tenho evangelismo pra fazer, hoje eu tenho isso e isso. Falo, glória a Deus, filho, que vai. Lindo, né, cara? É isso. Enfim, e indo pra frente, depois disso... Conheço Lígia, a gente morou no mesmo prédio quando minha mãe comprou um apartamento onde ela morava. Nos conhecemos, ela já tinha Lari também. Lígia foi mãe muito nova, Lígia foi mãe de Lari com 15 ou 16 anos. Também com um background parecido com o meu, separação de pais quando ela era muito nova. E a gente vê hoje como isso abala, né? Como isso afeta ela a gente. Já era cristã? Não, Lígia não era, mas Lígia já ia um pouco de vez em quando na igreja, assim, tava começando tal, mas quando a gente se junta, ela já ia de vez em quando, mas a gente começa a ir junto mesmo e bora pra igreja e fazer nossa vida. Então, sim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por tudo que eu vim também, então você imagina, 2 pessoas jovens, então a gente começa a se relacionar ali, eu com 20 poucos anos, sei lá, 23 anos, 22, enfim. Lígia também super nova. Lígia tem 2 anos menos que eu. Então Lígia ali 19, 20 mais ou menos, né? E pega 2 com background muito ruim, sabe? Ela, mãe super nova, teve que abrir mão dos estudos por uma época, ficar atrasada nesse aspecto, ser mãe com 16 anos, trabalhar. A Lari foi pra creche muito nova. Eu, com aquela vida que, poxa, veio desregrada. Quando eu regrei, quebrei tudo 2 anos depois e eu vivia... com um fardo, um peso, parecia que tinha uma geladeira nas minhas costas, sabe, cara? Era massacrante, assim, era muito difícil, sabe? E quando a gente é jovem, a gente tem um orgulho muito maior. Então a gente tenta, sei lá, que essa história evapore, suma, mas não some, tá ali. O diabo tá ali pra te lembrar todo dia e te acusar. Com Lígia, por um tempo sim,
por um tempo sim, mas bem no início, mas era insustentável ficar, por mais que o ministério era grande, não daria. Mas não, na verdade, o que nos fez sair desse ministério não foi o meu problema, a minha separação, vamos colocar, da mãe do meu filho. O ministério realmente é muito grande, assim, até para se cruzar fica às vezes difícil, porque é muito grande, mas é porque a gente já não batia mais com algumas coisas dentro do ministério. Sou muito grato pelo que eu vivi lá, essa fase, esse acolhimento que eu tive quando eu tive essa queda, mas muitas coisas aí, quando eu comecei a parar de ser Marta depois dessa queda e querer ser Maria e querer entender, eu falei, não, agora eu tô entendendo. Não é assim, não é esse processo. Então de lá a gente se move junto para um outro ministério, né? Onde nós ficamos até sair do Brasil praticamente. Só que como você falou, você nunca se desviou, não. Mas a gente era aqueles crentes domingueiro, viramos aquele casal domingueiro que só ia assistir o culto e corria no final, bora. A gente não queria se envolver com nada. Eu toco batera, então em alguns lugares até me envolvia um tempo com bateria, tocando, porque era necessidade, né, da igreja, mas sempre que começava já a banda a crescer, a aparecer gente, eu já tirava o pé também. Não queria muito me envolver, tava muito focado na minha vida profissional no Brasil, né? E eu e Lígia casamos depois de 1 ano e meio, né? E depois de um tempo planejamos amar e tivemos a Marcela, a Lari já crescendo ali com a gente também, mas foi um começo de casamento muito difícil. E aí é onde eu digo, outra coisa que eu quero dizer da história, quando a gente traz bagagens pesadas, a gente precisa parar, tratar, curar, libertar, fechar, cicatrizar algumas feridas em aberto, alguns pontos na sua vida, para que não venha, porque pessoas curadas curam. Agora as pessoas doentes, feridas ferem. Então a gente teve um início muito difícil por a gente se ferir muito. E hoje, olhando para trás, eu 38, Lígia vai fazer 36 daqui a pouco, a gente olha e vê que, poxa, era 2 jovens totalmente machucados, cheio de feridas e cortes, e que tentou se curar na marra, se encostando, entre aspas, sabe? Mas não dá, porque quando um dedinho fere, por exemplo, ele tem que unir, o médico às vezes põe uma tala, porque é o curado grudado que vai fazer que o outro fique saudável também, sabe? Mas aí você pega 2 abertos. É que nem uma ferida, quando você corta, o que a pessoa faz? Junta os 2 lados. Junta os 2 lados, entendeu? Aí costura ali pra ficar fechadinho. E a verdade é que a gente não foi nesse aspecto, mas Deus teve misericórdia, resolvemos sair do Brasil há 6 anos atrás, cá estamos, servindo ao Senhor, buscando, crescendo, passando por muitos processos, passamos por muitos processos 6 anos, nos redescobrimos aqui e a vida tá indo, a vida tá tocando. Ah, cara, que legal, eu fico grato e honrado por você ter liberdade de abrir e expressar aqui o que realmente aconteceu, assim, um pouco da sua história, que eu acredito que deva ter muita história aí por trás, mas eu fico grato mesmo, assim, de você ter essa liberdade aqui, e eu tenho certeza, cara, que muita gente vive isso, sabe, Marcelo? Muita gente vive frustração, muita gente... Porque, assim, infelizmente, no mundo nós vamos ter aflição. Não tem como fugir disso, cara. E eu fico honrado mesmo. Obrigado por você ter se aberto e ter contado um pouco da sua história aqui pra nós. Mas eu vou um pouquinho mais pra frente. Bora lá. E aí eu queria que você contasse pra nós novamente aí como que foi a experiência com a entrada da igreja, assim, da Maná na sua vida. Que você contou pra mim do vídeo da ligação pro pastor de madrugada, não? Ah, sim, verdade. Se você quiser contar antes de quando você conheceu o pastor e tal, a igreja, aí você pode ficar à vontade. Não, olha, o que acontece? Desde quando nós chegamos na Inglaterra, 6 anos atrás, a gente procurou um lugar pra gente congregar, pra gente servir, né? E tivemos passamos por 2 ministérios antes da Maná. O primeiro foi uma igreja maravilhosa que nós conhecemos, por mais que os pastores eram brasileiros, mas era uma igreja inglesa, né? 70% da igreja eram brasileiros, mas era tudo em inglês. A igreja era inglesa, os cultos eram 100% em inglês, louvores, tudo. Tinha tradução simultânea para o português, mas a língua materna da igreja era o inglês. E ali a gente demorou 8 meses para conseguir, porque a gente não tinha carro e a igreja era longe. Quando a gente conseguiu o nosso primeiro carrinho, depois de 8 meses aqui na Inglaterra, nós fomos para essa igreja que a gente acompanhava online. Servimos ali por um período, 1 ano e meio, e a igreja entrou numa transição.
É a igreja metodista, que é muito grande aqui, mas não sei se você sabe, há alguns anos atrás teve uma mudança, teve uma ruptura no estatuto da igreja metodista inglesa. Você sabe disso? Sabia. Não sabe? Enfim, só para resumir os pontos, vou falar alguns pontos mais drásticos. De repente, a igreja metodista, ela tomou um caminho, uma linha, e ela passou a assumir algumas coisas. Por exemplo, casamento homossexual ela faz. Sério? Entre outras coisas, tá? Várias outras coisas. Isso é só uma das situações. Só pra você entender a linha que a igreja foi. Mas é realmente só um pontinho de muitas coisas, tá? Mas a igreja metodista no mundo inteiro ou... É que você sabe que ela começou aqui, com Wesley, né? Com o John Wesley. A igreja metodista né? Só que ela é separada. Tipo, a Convenção Brasil, ela é independente. Ela não foi pra essa linha. Só que aqui na Inglaterra, do Reino Unido inteiro, ela se tornou dessa forma, né? Meu Deus. Pois é. E aí o nosso pastor da época, que era um pastor metodista também, mas desde o Brasil, de formação metodista, ele falou, cara, eu fico com a Bíblia, eu tô fora. Só que como era um prédio próprio todo, ele falou, então você tem até tal data, deram até o último dia do ano, até o 31 de dezembro, o último culto, vocês entregam, dia 1º de janeiro a gente reassume e tal, né? A metodista aqui é muito grande, ela tem muito prédio próprio, muitos. E foi incrível, e nós ficamos, obviamente, junto com nossos pastores, só que era um pastor missionário, um cara também que tem uma história de vida incrível, e o Senhor transicionou ele para a área dele, ele é diretor de uma grande agência aqui que dá treinamento missionário, e ele tem muita história na África e tal, então ele tá realmente no lugar dele. Ele ainda mora aqui em UK. Eu acho que ele agora tá vendo na Escócia, que Deus o enviou pra Escócia, ele e a esposa. Estão sempre em missão, cara. Sempre, rodando o mundo inteiro e treinando pessoas. São gente assim, chamado pra missão mesmo, sabe? E trabalha 100% com a língua inglesa. Que legal. É incrível, assim, a história deles. E aí dali eu conheço o pastor Jairo, né? Conhecemos o pastor Jairo através de um projeto de música que ele fazia na igreja em Manchester, que ele pastoreava, ele e a pastora Keila, e ele tinha um projeto de música aos sábados e que era aberto, não era pra quem era só crente ou não era só pra quem era da igreja, não, tá liberado. E eu falo pra ele assim, né, um marqueteiro danado. Pastor muito inteligente, porque ali as pessoas não se sentiam pressionadas a ir pra igreja, e ele só falava, gente, mas claro, o meu papel é convidá-los, mas fiquem à vontade. Vem se quiser. E claro que a gente começou a ir, porque a gente já estava procurando um lugar, e dali a gente conhece o pastor Jairo. A nossa história durou só 3 meses, porque a gente chega na igreja 3 meses depois o pastor Jairo é enviado. Tem a visão, o Senhor dá a direção da Maná, onde ele depois com certeza vai contar melhor como começou, mas enfim. E ele volta pro Brasil 3 meses depois, e o lance de eu ter ido congregar com ele, eu nem o conhecia, eu conheci algumas histórias dele. Histórias muito boas, assim, de pessoas que ligavam chorando para eles, que estavam com problema em casa, e ele nem era ovelha da igreja, não era membro de nada, ele falava, me dá seu endereço, e ele pegava Uber, ele é pastor, e ia até a casa da pessoa no domingo à noite, chovendo, frio, pra ir lá chorar junto com a pessoa, aconselhar, levar uma palavra, sem saber quem era. E eu ficava pensando, pô, sem conhecê-lo, eu falava, pô, esse cara é um pastor. Eu falava, pô, essa é a raiz da palavra pastor, sabe? E eu pensava isso, sem conhecê-lo. E aí quando eu o conheci, Deus falou pra mim assim, eu quero que você caminhe com esse rapaz, porque é com ele que você vai aprender a como lidar com pessoas. Olha isso que eu ouvi do Espírito Santo 3 anos e meio atrás. 3 anos atrás. Você vai aprender como lidar com pessoas para você poder exercer aquilo que eu tenho para sua vida. E eu falei isso pra Lígia em casa, né? E pra Lari. Chamei as duas, a Lari já maiorzinha. Chamei as duas e falei, ó, Deus falou que a gente vai ficar congregando com eles e tal. Só que 3 meses depois ele vai embora. E eu falo, Senhor, e aí? Deu tempo nem de conhecer, era tempo de pandemia ainda. Quase não via. E que agora? E beleza. Só que aí passa 1 ano e meio, o pastor Jairo, lá no Brasil eu já não falava com ele há 7, 8 meses, porque no início a gente até trocava mensagem, só que eu via que o projeto lá, a igreja de Maceió, a Maná Maceió tava crescendo, separa também a pessoa ficar mais ocupada, você não quer ficar enchendo o saco, né? Mas, enfim, de repente uma segunda-feira assim, tava com um amigão meu, Nilo, trabalhando, e ele falou assim, você ouviu alguma coisa que alguns jogadores vão começar um projeto aqui, tal? Ele nem soube o que era direito. Eu falei, não sei de nada. Ele, cara, eu vi isso meio por cima ontem, que os jogadores vão começar algum trabalhinho aqui, bem isso. Aí eu falei, mas do que? Ele falou, mano, não faço ideia. Ouvi lá na igreja ontem um bafafá e tal. Eu falei, tá. Cheguei em casa nessa segunda-feira com isso na cabeça. E eu comecei a pensar, falei, o que será que vai começar aqui? E tal, e pensando. Aí eu pensei, será que o pessoal vai começar a fazer um ponto evangelístico, um ponto de pregação? Enfim. E eu já tava orando pro Senhor me dar um lugar.
E aí eu não consegui. Aí chegou a segunda. Até então você tava nessa igreja Até que então o pastor tava nessa Jairo igreja. Isso, tava era na o pastor. Que o pastor foi, o pastor saiu, permaneci lá por mais 2 anos, mais de 2 anos, servindo, tal. Mas nesse período eu já tinha tido uma direção do Senhor que o meu ciclo ali tava findando. Entreguei tudo que eu tinha para entregar durante aqueles 2 anos, naquela comunidade que eu servi, que eu sou muito grato. Mas o Senhor tinha outra direção para mim. Só que eu não tinha direção, então eu não ia sair para ficar vagando por aí, né? E quando eu ouço isso, eu falei assim, o Espírito Santo falava para mim assim, liga pro pastor Jairo. E eu falei, poxa, mas não falo com o pastor Jairo há tanto tempo, do nada. Liga pro pastor Jairo, vê se tem alguma coisa acontecendo. Enfim, pensei que era da minha cabeça, tentei dormir, não consegui. Segunda-feira, 11h30 da noite. Aí eu olhei e falei, poxa, mas no Brasil ainda eram 4 horas a diferença. Falei, no Brasil ainda são 7h30. Falei, tá tranquilo. Segunda-feira, ele teve culto ontem, tá de folga hoje, vou ligar. E liguei porque eu não conseguia dormir 11h30 da noite. Então eu ligo o pastor numa segunda, 11h30 da noite. Pastor, paz, tudo bem? Desculpa te incomodar, blá, como tá a família, tal, blá, blá, blá. Só que o pastor acordou com a cara meio amassada, assim, já. Parecia que tava dormindo. Eu falei, ô pastor, desculpa, tava dormindo? Ele, não, tá só dando um descansinho. O que foi, meu querido, tal? Falei, pastor, olha, eu nem sei porque eu tô te ligando, na real, mas eu queria te perguntar uma coisa. Não tô conseguindo dormir. O Espírito Santo pediu pra eu te ligar e te perguntar se tem alguma coisa acontecendo ou que tá pra acontecer aqui perto de mim. Porque eu tô orando, ele já me direcionou que alguma coisa eu ia fazer diferente, que novidades estavam chegando, mas não sei de nada. E eu tô com o Senhor na cabeça. Tem alguma coisa? E aí o pastor Jairo falou pra mim assim, tu sabe onde eu tô? E nessa época eu tava meio off de rede social. Uma época que eu tirei pra dar uma desintoxicada. E eu não tava olhando nada, então não fazia ideia. Eu falei, não faço a menor ideia, pastor, nem rede social tô olhando. E ele também não posta assim, tô indo pra lá. Isso, Ele não posta. Nada. Mas se tivesse um sinal, sei lá, uma foto em qualquer lugar, talvez eu reconheceria, né? Mas não sei também se ele postou. Aí ele falou assim, meu querido, eu tô no mesmo fuso horário que você, eu tô aqui em Manchester também. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí ele falou assim, só que olha, só pra você dormir em paz, sim, tem algo acontecendo. 2, você conversou com alguém? Eu falei, com ninguém, tô ligando pro senhor porque o Espírito Santo pediu, eu tava até achando que era coisa da minha cabeça. Ele falou, não é não. Você tem amanhã um horário? Eu tenho 2 horas da tarde, um horário amanhã livre pra gente se encontrar no centro. Eu falei, poxa, eu tô livre das 2 às 5, eu tenho um compromisso às 5. Ele falou assim, então combinado, 2 horas eu te encontro lá. E dali a gente senta pra tomar um café e ele abre todo o projeto que tava pra começar em Manchester. E eu falei, pastor, tô contigo, desde já. Estamos fechados e vão pra frente. Porque o Senhor já tinha me falado que algo ia acontecer. O Senhor tinha me avisado 6 meses antes que algo novo ia acontecer em Manchester naquele ano. Só que eu não fazia ideia o quê. Só era pra eu estar atento. E graças a Deus, o Espírito Santo tocou, a gente entendeu e estamos aí até hoje, servindo ao Senhor aqui na Maná, Manchester e Liverpool, e feliz da vida com o que Deus tem feito. Como Deus tem se manifestado na igreja, né, cara? Assim, Deus tem sido diferente demais esses últimos dias, né? Já há um tempo a manifestação do Espírito tem sido diferente aqui, a gente vive... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque assim, a gente vive uma frieza espiritual muito grande aqui, tanto da parte dos ingleses, principalmente, quanto da parte dos brasileiros. Uhum. E aí eu queria que você comentasse isso pra gente, assim, sua visão sobre isso, o que você acha que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer e por que tem esse gap aí na história, assim, de uma terra tão avivada para uma terra fria espiritualmente hoje? Olha, Thiago, com certeza pessoas que estudam o pós-avivamento vão falar coisas com muito mais embasamento estatístico, com muito mais densidade e profundidade de estudos que foram realizados, até por estudos cristãos, estudos de pessoas embasadas, sabe? Que vive esse pós-avivamento na Inglaterra. Dizem que já estamos aí na 4ª ou 5ª geração, que o ateísmo só cresce aqui, né? Mas eu vou falar o que eu sinto, baseado no que eu vivi, aí eu vou ligar uma outra história. Então eu vou te pedir mais uns minutinhos. Fica à vontade. Porque isso fez muito sentido aqui pra mim também, né? O que acontece? Pra mim, o que acontece tudo na nossa vida é aquilo que vão plantando ao longo da sua vida. Então, por exemplo, quantos anos tem a Maria, sua filha? É Maria 5. Ou Maria? Maria. A Maria. Maria Luísa. Quantos anos tem ela? 5. Ela tem 5. Do dia que ela nasceu, Tiagão, até
sei lá, talvez os 13 anos, 14 anos de idade, é como um cofre, onde você e a Lilica vão depositando tudo que vocês têm para depositar na vida dela. Espiritual, com coisas com gênero de caráter, de palavra, caminho que ela tem que seguir. Mas quando ela chegarem nos 14, dali pra frente, não é que vocês não têm mais influência, claro que tem, mas tem uma diferença. A cabeça dela já tá começando a tomar uma forma, e isso é provado cientificamente, pra onde ela vai começar a ir. E muito se diz do que foi depositado no cofrinho dela nos 13, 14 anos anteriores, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vejo que falta paternidade na raiz da palavra. Falta você abraçar o filho e falar, filhão, vem caminhar comigo. O passo é comigo. Tem uma historinha que o pai olha pro filho que tá começando a crescer, tá ali com 7, 8 anos e tal, e o filho já quer ir jogar bola sozinho na rua, brincar com os amiguinhos e tal, e o pai fala assim, ei, garoto, fica de olho, hein? Presta atenção onde você pisa, onde você anda, hein? E aí o filho fala assim, pai, o senhor tem que prestar atenção, porque eu só sigo os seus passos, viu? Ou seja, a gente é um espelho para os nossos filhos, e eu vejo que aqui falta isso. E é por isso que o adolescente aqui já xinga os pais, o adolescente já é muito bruto e duro com os pais, a criança já não respeita. Eu vejo coisas na escola, que quando eu tô indo para a escola das minhas filhas, ou buscá-la ou levá-las, que eu fico horrorizado. Que eu falo, meu Deus do céu, como que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos age dessa forma? Fala essas palavras. Quando eu tava no mundão lá com 14, 15 anos, eu não tinha coragem de falar essas coisas pro meu pai e pra minha mãe, sabe? Alguns palavrões que não caberiam falar e tal. Mas eu vejo que os pais também não ligam. Tipo, tá tudo bem, porque talvez eles agiram assim com os pais dele também, que agiram com os avós, porque já vem de gerações. Essa falta de querer cuidar e zelar. E aí, por que eu falo que entra um pouco na história? Thiago, a gente pode viver uma vida solitária rodeado por milhares de pessoas. Então, eu comecei a descobrir alguns pontos da minha história já o ano passado. Por quê? O que acontece? Eu sou adotado, né? Que loucura, eu nasci no dia 1º de janeiro de 86 e fui adotado já desde a barriga, já saberiam como meus pais me adotariam, né? A história é que a minha mãe biológica trabalhava numa casa de família, então ela não poderia ter, porque ela já tinha 2 filhos que a mãe dela cuidava no Nordeste brasileiro, e ela morando lá em São Caetano, que é uma cidade da grande São Paulo, é bem grudada ali em São Paulo, e ela não poderia ter, então ela decidiu, eu vou ter que tirar. E isso também é a primeira vez que eu tô contando aqui, mas é algo que o Senhor tem me tocado para levar para pessoas. Então o que acontece? Quando meus pais me adotam, minha mãe conta que eles muito assustados, muito novos, meus pais, com 25, 26 anos. Meu pai não pode ter filho, meu pai é estéril. E então eles perdidos, quando a pessoa fala, vou tirar, a mulher na casa que ela trabalhava era enfermeira. E ela falou assim, não faça isso. A gente tem pessoas que não podem ter filho, então dá pra alguém. E eles conheciam meus pais, né? Então ela chega e fala, olha, vai ter uma pessoa que quer vai ter um bebê e não quer ter, não pode ter, você gostaria e tal. E eles falaram, tá. E assumiram ali da gravidez do, 3º, 4º mês pra frente. Então mandavam, mas não queriam contato. Então meus pais nunca quiseram contato visual, nada pessoal, vai que um dia se arrepende e quer voltar atrás. Quer pegar de volta. Exato. Então eles não quiseram contato nenhum. Então foi tudo intermediado por 3 pessoas, né? Meu avô, essa enfermeira e a irmã dela, né? A Tereza, né? Então, a Natalina, a enfermeira, a Tereza, a irmã da Natalina, e meu avô, pai do meu pai, o vô Clarismundo, que já faleceu também, a Tereza também já faleceu, que participaram de todo esse processo, né? De conduzindo e tal. E meus pais, até então, minha mãe me conta que ela não botava muita fé. Porque o tempo ia passando, ela não tinha contato, e não é que nem hoje que tem o celular, o WhatsApp, que toda hora você, e aí, tá tudo certo, tá tudo bem, tá de pé aquela história. Então ela ficava às vezes, 20, 30 dias sem notícia, ela vai desistir e tal. Mas, de repente, chegou, quando ela vai pro hospital, ali às vésperas do ano novo, a enfermeira, no caso da Natalina, chega o contato dos meus pais, olha, o bebê vai nascer. Tá tudo certo? Minha mãe diz, Marcelo, eu não tinha nada, não tinha nem enxoval, porque eu não acreditava mais que ela ia dar mesmo, tava tudo muito silêncio.
E a gente tava lá numa festa de ano novo, né? A gente virou a noite no Réveillon, e quando a gente chega 7 horas da manhã, você nasce, eu recebo a ligação, ó, nasceu. Tem que vir buscar amanhã. Meu Deus. Uma loucura, cara, uma loucura. E meus pais falam que ficam do outro lado da rua, enfim, pegam. Mas aí nisso aí minha mãe vai contando algumas histórias pra mim, Thiago. E hoje, como a gente serve ao Senhor, a gente sabe que esse depósito começou na minha vida desde quando eu tô no ventre. Porque quando eu falei, você depositar na vida da Maria desde o dia que ela nasceu, é você. Mas a Lilica tem depositado desde quando ela tá na barriga. Sem dúvida. E aí, você vai vendo... Aí eu fui passando algumas coisas e eu resolvi ir atrás da minha história. Porque eu vou crescendo e minha mãe... Quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, minha mãe tenta me contar que eu era filho do coração. E é engraçado, que é óbvio que eu não lembro dessa conversa da minha mãe falando, mas eu lembro da gente na cama, ela tendo esse tipo de conversa. Eu lembro exatamente do dia. Ela me conta, eu falo, a gente tava na sua cama, não tava? Ela fala, foi lá na cama da mãe, lá em cima. Só que eu não lembro da conversa, bateu há 5 aninhos, né? Mas eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu tenho até hoje, eu consigo visualizar. Eu imagino uma luz exatamente igual essa, assim, ó, branca nesse nível, eu só vendo isso, e uma mulher se apagando. Sabe quando a sombra tá grande, só que vai andando pra lá, então vai esvaziando. Então acho que na minha cabeça, talvez, no meu subconsciente, era a minha mãe biológica. E essa imagem eu tenho até hoje. Ela se apagando no meio dessa luz, assim. A sombra dela se apagando e indo cada vez mais longe no meio desse clarão branco. E aquilo, aí eu não lembro, mas minha mãe disse que eu tive uma reação muito ruim, que eu fiquei bravo, saí da cama, bravo, não quero mais ouvir isso, e saí. E aí minha mãe desistiu, ficou com medo e falou, nunca mais toco nesse assunto. Minha mãe nunca mais tocou nesse assunto. Não, tô brincando. Ela disse que ela tentou me acalmar, eu não lembro também. Dizendo, a mãe tá brincando, vem cá, que isso, não sei o quê. Passou um pano quente na história e ficou. Passado 12 anos disso, eu com 16 anos. Eu com 16 anos, cara, eu vou numa festa de família que a gente ia uma vez por ano, umas festas da família do meu pai. Uns tios do meu pai faziam 70 anos do tio Bento, 75 anos de não sei quem. Então a gente juntava aquelas famílias que você conhece primo que você nunca viu na vida, sabe? Uhum. Aquelas festas enormes e tal. E aí numa dessas chegou um tio, meu tio Bento, que já faleceu também, muito velhinho. Ele é tio do meu pai, no caso, né? Com 70 e poucos anos, ele olha pra mim assim, já quase ceguinho assim. Ele fala assim, ele cumprimenta meu primo quando ele chega em mim, eu sabe? Falei, tio Bento, ele... Você é o Marcelinho, porque ele já tava ficando velho, né? Minha família chama muito de Marcelinho também. Você é o Marcelinho. Sou, tio, do Douglas e da Fatinha, né? Minha mãe chama Fátima. Isso. Ah, o adotado. Na lata ele mandou assim. Meu Deus. Aí eu, não, tio, você tá confundindo, eu acho que não. Aí ele, não, calma. E ele não foi maldoso, coisa de pessoa mais velha, que é mais sem filtro, sabe? Ele falou, não, meu querido, você não é filho do Danjo? Que meu pai também chama a família do meu pai chama Douglas D'Angelo e a família toda chama ele de Danjo. Você não é filho do Danjo com a Fatinha? Sim, tio, sou eu. Então, assim, é você e tal. Que aí, dá um abraço aqui no tio e tal. E ele saiu, eu fiquei tipo, que loucura. E aí meu primo... do meu lado, que é um primo irmão, a gente cresceu junto, o Igor, ele olha pra mim e fala assim, mano, tio, tá bêbado, esquece essa história. Meu tio tinha acabado de chegar na festa. Mas ele sabia, seu primo? Pois é, aí que tá a coisa, olha só, calma que eu vou chegar nessa parte. Meu primo olha pra mim e fala assim, tio, tá bêbado, não liga não. Só que, tinha acabado de começar a festa, 11 horas da manhã, ele tinha acabado de chegar, ele não tava bêbado, ele não tinha nem colocado uma água na boca, né? Eu falei, que estranho. Mas beleza, esqueci essa história, curti o dia, passou, esqueci, literalmente sumiu da minha cabeça, puf, sumiu. 2 semanas dessa festa, exatamente 2 semanas dessa festa, eu sonho, 16 anos, eu sonho, guarda essa idade, 16 anos, eu sonho que eu era adotado, assim, na lata. Acordei, mano, sou adotado. Eu não lembro qual foi o sonho, mas no sonho era claro que eu era adotado. Então eu vou na minha avó, mãe da minha mãe, e... meus primos, a hora que verem, vão ficar malucos, mas eu era o neto preferido da vovó. E a minha avó Maria, que também tá com o Senhor, tá na glória já. Ela falou, eu cheguei nela, que eu almoçava muito lá, e cheguei lá, meus pais trabalhando, né? Já eram separados, obviamente. Mas eu chego na minha avó e pergunto, minha avó fazendo comida, eu sento assim na mesa, vó, posso te fazer uma pergunta? Ela fala, filho. Né? E fazendo comida, nem olhando pra trás. E lá, mexendo feijão e tal. Eu sou adotado, na lata eu mandei, né? Falei, sou adotado. E minha avó deixou cair, tipo, a concha do feijão, cheio de feijão. Ela tava, pau! Levou um maior susto com a minha pergunta. Ela falou, que história é essa, menino? Que papo é esse? Eu falei, não, vó, estou fazendo uma pergunta.
Sei lá, tô cuidando. Mas por que você tá perguntando isso? Só que minha avó é muito querida. E ela pra mentir, era muito ruim. Pra esconder algo. Então eu falava, só tô te fazendo uma pergunta. Eu sou adotado ou não? Aí ela fala assim, que papo furado? Claro que não. Aí ela meteu, mas e se fosse? Qual o problema? Aí tem. Eu falei, aí tem. Eu falei, vó, a senhora já me respondeu. Ela, filho, posso falar uma coisa? Vai conversar com teu pai. Aí eu sabia o bar que meu pai tava tomando uma cervejinha pelo horário, né? Falei, vou lá no pai. Do nada, mano. Saí na captura e fui lá, andando no mesmo bairro. Já tô acabando, tá? Nada, pode ficar. Cheguei lá no meu pai. Ele tava com os amigos, assim, conversando no balcão, assim. Eu cheguei atrás dele. Pai, preciso falar com você. Ele, que foi, filho? Aí eu fui no ouvido dele, bem no pezinho do ouvido dele. Falei assim, no bar mesmo, mas no pezinho do ouvido pra ninguém ouvir. Eu falei assim, eu sou adotado? Cara, meu pai, do jeito que tava com o copo, soltou o copo assim... Olhou pra mim e falou, pessoal, espera um pouquinho aí que eu vou conversar com o filho aqui. Aí ele falou, vamos lá, atravessamos a rua. Aí ele me pegou assim no braço, vem cá, filho. Ele falou, de onde você tirou isso? Aí eu falei, conta a história que eu te contei, né? Tio Bento falou isso e tal, mas esqueci. E aí sonhei essa noite, pai. Acordei com isso na cabeça, perguntei pra avó agora, ela não sabia onde enfiar a cara. Só falou pra eu conversar com você. Aí meu pai me contou, ele falou, filho, o pai é estéril. Eu e sua mãe fizemos todos os exames, testes depois do casamento e tal, e realmente o pai não pode ter filho, né, biológico. E a gente teve a oportunidade de se adotar e a gente adotou, e cara, mas não mudou nada, aí quer se explicar já, mas a gente ama e tal. E cara, logo depois disso, meu pai já liga pra minha mãe, né? Meu pai, tá tudo bem? Não, você tá bem? Tô bem, pai, tá em paz. Tá. Meu pai é muito de boa, assim. E você realmente tava bem? Tava. Foi tipo assim, que loucura. Na boa, assim, foi tipo meio que loucura. Só que qual que é o lance? Eu cresci no mesmo bairro, vivi no mesmo bairro quase minha vida inteira, antes de sair do Brasil, né? E, cara, eu comecei a receber uma enxurrada de ligações e procuras. Porque começou o telefone sem fio. Meu pai na hora liga pra minha mãe, mano, Marcelinho falou isso. Minha mãe liga pro meu tio, que liga pra não sei quem, que liga. Eu sei que de repente, irmão, eu descobri em 3 dias que todo mundo sempre soube. Mas sabe que é todo mundo do seu convívio? Toda a família, todos os amigos que cresceram com você, a escola, os amigos que eu frequentava a casa todos os dias, os pais dele, porque meus pais sempre moraram naquele bairro. Então todo mundo me viu chegar, viu que minha mãe não engravidou, viu eu crescer. Só que as crianças da minha idade também já sabiam da minha história, mas ninguém nunca falou um pelo. O meu primo que cresceu comigo, e a gente era aqueles primos irmão, a gente saía na porrada a cada 2 horas. A gente tretava muito de infância, aí meu primo. E ele nunca usou isso. E quando ele falou o tio tá bêbado, foi meio pra eu esquecer, ele queria me proteger. Ele, não esquenta com o tio, não, esquece isso e tal. Mas, e aí eu me senti tão amado, Thiago, que eu falei, caraca, eu não senti, tipo, todo mundo me escondeu. Eu senti, todo mundo quis me proteger, cara. Todo mundo quis, sabe? E eu recebi uma ligação, cheguei em casa, minha mãe tava desabando de chorar. Minha mãe chorava. Mãe, tá tudo bem. Tá tudo... E eu falei, tá tudo bem. Mas qual que é o lance? Eu apaguei essa história também. Dali, 16 anos, descobri. E todo mundo pensou que ia ficar revoltado, porque eu tava no mundão, vivendo minha vida e tal. Mas Deus estava preparando toda a minha história ali, Thiago, para abrir um caminho. Porque com 16 eu fico sabendo, talvez, eu não sei se foi permissão do Senhor, obviamente, mas do jeito que foi, a rigidez que foi, não sei se foi por algum motivo, para me tirar, porque o Senhor sabia que um ano depois eu estaria me convertendo e me batizando. Porque com 16 eu descubro, com 17 eu me converto e me batizo. E dali o meu ministério decola. E dali eu começo a entender o que é amor e a paternidade de Deus. E aí eu tô falando tudo isso, a minha história em cima disso. Você perguntou por quê? Porque você me vê na igreja. O tanto que eu posso abraçar e estar com pessoas, irmão, e fazer a pessoa se sentir querida e amada, é porque a minha história é isso. Eu sei o que é ser rejeitado, não porque eu lembro, mas porque tem coisas que ficam dentro da gente. A minha mãe me contou uma história, o ano passado, fiquei sabendo há uns 4, 5 meses atrás, que ela fala, ai filho, tem coisa que eu nem gosto. Eu comecei a cavocar um pouco minha história porque o Senhor começou a me incomodar. Porque tem gente que sofre de paternidade, mesmo de pai biológico, tá? Às vezes vive com o pai biológico e vive uma falta de paternidade, que é isso que eu acho que os ingleses vivem aqui, o que esse país, o que essa nação vive. Que é a falta de paternidade, é a solidão dentro de casa. Sabe? São órfãos de pais vivos. Esse é o grande lance. Sabe? E é por isso que todo mundo que chega na igreja, irmão, eu faço questão de gastar um tempo junto. Eu faço questão de abraçar, de falar pra pessoa que ela é querida. E não é uma máscara, porque eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muita gente perguntando pra Lígia assim, o Marcelo é assim, né? Em casa também? Brincalhão assim, não sei o quê. Pega a Lari, o Marcelo é assim na sua casa também? Achando que é uma máscara que eu ponho quando eu tô ali.
E na verdade não, cara, é que pra mim não tem prazer melhor do que dar um sorriso pra alguém, do que dar um abraço e falar, mano, tô contigo, cara. Pô, tu é querido e é real que tu é querido, sabe? Porque minha mãe disse que... Minha mãe tava me contando, filho, não tinha de contar, mas a enfermeira lá, a Natalina, contava que, tipo, ela te amamentava, ela se arrependeu nos últimos dias, mas como ela já tinha dado a palavra dela, ela não dava pra voltar e ela te amamentava com a cara virada, pra você não ver o rosto dela nem ela o seu, porque ela tinha medo de se arrepender. Então, os 2 dias que você ficou com ela pós-parto, ela não olhava no seu rosto. Ela não olhava no teu rosto, pra ela não se arrepender nem você, porque a decisão tava tomada. E, cara, eu perdoei. Eu já fiz um post enorme. Eu nunca sei se um dia vai chegar nela, não sei. Porque eu sei, ela tinha 17 anos na época, então ela é nova. Se eu tenho 38, ela tem 55 hoje. Ela é super nova se estiver viva. Mas já perdoei. Eu entendo. A vida, ela prega algumas coisas pra gente que a gente não tá preparado pra enfrentar, né? E eu sou muito grato pela família que o Senhor me colocou. Meus pais, minha família me amou de verdade, me amam de verdade, é real. Sou muito querido por eles, me sinto amado real, assim, sabe? Eles são... Não tinha família melhor pra eu cair. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu falo isso porque eu acho que esse é o grande lance. E é por isso que eu, com minhas filhas, com meus filhos, eu procuro grudar muito neles, sabe, Thiago? Eu procuro saber o que eles estão fazendo. Me incomoda algumas coisas. Eu sou aquele pai meio ainda... Eu quero estar a par de tudo. Eu sei que vai chegar um momento que eu não posso mais ficar, que nem a Lari com 19 anos, eu não posso ficar, o que você tá mexendo no celular aí que você tá vendo? Ela já é uma mulher, ela já tem as escolhas dela. Eu não posso. Mas o que eu pude fazer, até enquanto a gente tinha o domínio, entre aspas, assim, de poder dar aqui o seu celular, a gente fez, sabe? E daqui pra frente ela e o Senhor. A semente foi plantada. A mesma coisa do Dudu, né? E a mesma coisa agora com o Marcelo e com Laura, que estão crescendo. Marcela chegando na pré-adolescência. Eu acho que é o que eu te falei. Nós temos que ser pais intencionais, ativos na vida dos nossos filhos. A gente usa muito esse versículo. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar e até velho não se desviará. Isso é fácil falar, mas o dia a dia é diferente. Difícil. O dia a dia é diferente. Então, hoje eu olho muito no olho das minhas filhas. Eu faço questão todos os dias. Eu falo, pai, te ama, cara. Eu te amo. Eu faço questão que as pessoas se sintam amadas. Imagina meus filhos, mas eu sou assim com meus irmãos na igreja, sabe, Thiago? E eu não banalizo, eu não uso a frase eu te amo banalizado. Não. Se eu falo que eu te amo real, cara. Eu te amo em Cristo real, amo a sua vida, cara. E sua dor vai ser a minha, porque eu não aceito ver mais uma geração a qual eu faço parte, ou pelo menos as pessoas que o Senhor coloca à minha volta, se sentindo sozinhas, se sentindo solitárias, rodeada de um monte de gente. Isso não pode acontecer. E é nítido isso, assim, Marcelo. É nítido esse sentimento seu, é nítido, cara, porque contagia a gente. Essa coisa que Deus tem com você de esse cuidado, esse carinho, Cara, você vê que a gente brinca muito, a gente te zoa muito, mas assim, esse zelo que você tem com as pessoas é muito nítido, cara, e é transbordante dentro de você. Existem pessoas que sim, vão perguntar se não é uma máscara, mas isso reflete o que a pessoa é, ou o que tá dentro dela. Infelizmente, lidar com o ser humano é assim. Claro. Mas é muito nítido, cara, isso é muito latente assim na sua vida, sabe? Quem conversa com você 2, 3 vezes já se contagia com isso, já... É contagiante mesmo, a gente tá perto de você, e nós precisávamos de mais pessoas assim, com cuidado de pessoas, com cuidado das vidas, com preocupação com o corpo da igreja, de olhar nos olhos e falar, cara, eu te amo, eu preciso de você. A gente vive um amor hoje que, eu falo, a gente vive um amor, mas a gente não vive mais um sentimento entre irmãos, a gente não vive mais um amor real. Cara, infelizmente o amor hoje tá banalizado. Sim. Sabe? O amor hoje não vale nada. Nada. Não vale nada, porque a gente vive hoje um mundo que a gente vê as pessoas... Cara, se eu... saiu da minha vida, tá, saiu. Tipo, é mais um, ou é menos um. Ou você já vê gente falando de amor de marido e mulher. Se eu não der certo, eu separo. Exato. Sabe? Então, assim, amor, as pessoas não têm amor pelos pais. Os pais, tem muitos pais que não têm amor pelos filhos. E a gente vê isso muito no dia a dia.
Então, assim, cara, Deus é muito bom contigo, porque isso é visível, sabe? Isso é visível, esse carisma que você tem com as pessoas, Amém, cara. esse cuidado, esse contágio que você faz com a gente, essa alegria realmente de vida, de viver, de contagiante. O pastor César que fala muito, cara, que é bom abraçar e falar, cara, eu te amo, né? Então, assim, cara, é muito, muito lindo isso da sua parte. E conhecendo agora a história, a gente testifica mais que realmente é Deus, porque assim, levar tudo isso com leveza é só se for, cara, com Deus mesmo. Amém, cara. Porque, cara, tem que ser com Deus. E o que você falou da Maria e das suas filhas, né, como exemplo, cara, eu e a Lilica, a Maria, eu sou duro, porque o mundo, infelizmente, não dá pra ser... Infelizmente, o mundo que a gente vive não dá pra você ser tão aberto mais. Assim, uma educação aberta. Como que eu digo aberta? Cara, eu tive uma educação muito aberta, sabe? Eu ficava na rua até 10, 11 horas da noite, jogando bola e brincando de pique-se-esconde e tal, sabe? Fazendo arruaça. Hoje, eu não tenho coragem de deixar a Maria, sabe? Igual a gente via. Minha prima, meus primos, você deve ter passado, eu tenho 30, você deve ter passado por Muito. isso, sabe? Da gente correr na rua, tomar banho de chuva. Nossa. E, cara, assim... Tempo bom, né? Tempo bom, tempo que não vai voltar. Mas, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje... Não dá. A gente não pode... A gente que tem filha mulher... Cara, a gente não pode soltar nossas filhas assim, de qualquer maneira. E eu oro muito ao Senhor, porque a gente ensina o caminho que ela deve andar. Mas eu oro muito ao Senhor para que ela tenha as experiências dela. Porque é isso que vai fazer ela continuar. Amém. Porque, assim... Eu até conversei isso com o Gabriel quando ele esteve aqui. Filho de pastor não é pastor. Não. Filho de crente não é crente. Nem um pouco. Por mais que você ensine, elas vão precisar ter o encontro delas com Deus. Isso. Elas vão precisar ter as experiências dela com Deus. E é isso que vai fazer ela não se afastar. Porque eu conheço N pessoas que vivem o Deus dos pais, que vivem o Deus dos avós, mas elas não têm experiência com Deus. Elas não conhecem a Deus. Então, assim, eu oro muito a Deus e acredito que você também ore para que elas possam ter as experiências delas. Para que a Maria possa... Ela já ora desde 5 aninhos de idade, a gente vai dormir, a gente ora, vai comer, ora, ensina, lê Bíblia. Mas, assim, ela precisa... Porque quando chegar na fase dos 14... Se ela não conhecer, meu amigo... É complicado. Infelizmente, não tem o que fazer. Infelizmente, assim, ela vai seguir o caminho que ela achar que é certo. Ou que para aquele momento ali é oportuno, né? Claro que a gente passa o nosso período inteiro orando para que ela... Porque tem gente que tem essas conversões mais tardias, né? Com 25, com 30, com 35, 40... O problema é do que eu tô contando. São as marcas que você vem carregando até esse encontro com Cristo. Eu tenho um amigão que se converteu com quase 40 e ele é totalmente quebrantado inteiro. Mas ele olha e fala, Marcelo, eu só olho e falo, Jesus, por que eu não te encontrei antes? Ou por que eu não te aceitei antes? Porque com certeza Jesus bateu na porta ao longo desses 40 anos, bateu, né? Entende? E realmente é isso que a gente sente. A gente olha pra trás e fala, cara... Se eu soubesse que era eu tava fazendo, exato. Né? E você traz marcas, quer queira, quer não, porque você tá tomando as suas decisões. E a Bíblia vai relatar que uma das piores coisas que o Senhor faz pra gente, que o Senhor pode permitir a gente é o quê? Eu vou te entregar a sua própria paixão. Cara, a pior coisa a gente acha que o problema é o diabo. Claro que é, mas não. O maior problema é a gente mesmo. Quando a gente tá entregue às nossas vontades e escolhas. Aí acabou, cara. Aí lascou com tudo. Paulo fala também, quando Paulo escreve a Gálatas, né? Que com Cristo vocês sois verdadeiramente livres. Exatamente. Então, assim, essa é a liberdade que a gente anseia, né? E cara, eu não sei como, mas eu acredito que nós estarmos aqui é projeto do Senhor. Amém, com As certeza. suas filhas e a minha filha, não sei se vem outro, mas... Olha aí, amém, hein? Mas os nossos filhos, cara, são herança do Senhor. E o que a gente tem que ter muita seriedade, concluindo o que você falou, é que assim, a gente tem que entender que nós estamos preparando eles
Não é pra eu e você. Uhum. Não é pra eles cuidarem de nós na nossa velhice. Não. Isso vai ser uma consequência. O que a gente tem que entender, pais têm que entender, é que nós estamos preparando eles para eles serem o futuro de Cristo. Amém. Para eles espelharem Cristo, para eles atingirem a geração deles. E isso é muito, cara, isso é um peso muito grande. A gente tem que ser arqueiro e lançar a flecha. E assim, o que eu queria só encorajar também todos os pais, isso é importante dizer. Porque às vezes a pessoa conhece Jesus e com os filhos já maiores, e dando trabalho, ou nas drogas, ou seja lá onde for. O filho às vezes já tá com 16, 15, com 20, e a pessoa é super preocupada com o seu filho. Pô, mas eu conheci Jesus agora e agora? Deixa eu falar. Eu passei uma experiência em casa com a Lari, por exemplo. A Lari, ela tem hoje 19. Mas a Lari, ali quando entrou na fase dos 14 anos, a Lari era completamente ateia. Ela não ia pra igreja com a gente, participava do Sério? culto. Participava do culto infantil, sempre participou. Quando tinha ministério de dança nas igrejas que a gente participou, sempre fez parte e tal, desde criança. Mas chegou ali nos 14 anos, não acredito. Não acredito. E indo pra ciência, ela sempre gostou muito da lado científico. Não, me prova. E tal, e esses papos, conversa vai, conversa vem. E aí o Espírito Santo me confrontou e falou isso. Falou assim, dentro da sua casa? Aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Então o conselho que eu dou é gaste tempo com seus filhos, porque dali, sabe o que eu comecei a fazer? Deus me deu a estratégia. Primeiro, eu comecei a ver tudo que ela fazia. Quais eram os tipos de série que ela gostava. Cara, que eu nem curto, tipo, coisa teen e tal, mas eu falei que eu preciso entender o mundo dela. Eu preciso primeiro entrar no mundo dela, pra entender o que ela tá lidando, pra depois eu ter argumento bíblico pra gente combater ou pra gente ir junto, né? Então a minha estratégia foi, primeiro eu me aproximo do meu filho. Então tem muito pai que é só na marra e no pau, só gritando, só impondo. E não é assim. Então chegou um momento que a Lari já tava com 14, não adiantava ficar com isso. Então eu cheguei e... Você só afasta, né? Exato. Então eu comecei a me aproximar primeiro do mundo dela, que seja, deixa eu ver o que ela assiste, deixa eu ver o que ela consome, deixa eu ver os gostos dela, pra eu ter argumento pra entrar no assunto. Então eu me aproximei da Lari dessa forma. Ah, você assistiu tal série? Ah, você gosta? Ela olhava pra mim. Ah, resolvi assistir. Você viu fulano, ciclano? E nisso a gente ia começando a ter assunto. Quando a gente começou a grudar, eu falei, meu, deixa eu te falar. Aí começava a tocar a Bíblia. Até de chegar um ponto de o checkmate, ela conta isso, quando ela conta as histórias, os testemunhos dela, que o checkmate pra ela foi uma estratégia que Deus me deu, que eu olhei pra ela e falei assim, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Se o que você acredita, nem nada, que acabou, que não sei o que, tá certo, eu não perdi nada. Porque já que vai acabar mesmo, eu não vou ter como nem me arrepender que eu deixei de viver alguma coisa ou outra, enfim. Agora, se o que eu tiver certo, tiver correto, tu tá lascada se você morrer desse jeito aí. Porque olha o que a Bíblia vai dizer, Pensou a gente tudo indo com o Senhor e você não. E aquilo pra ela foi um baque. E eu falei em um amor, mas foi pra ela um baque, porque eu não falei nas minhas palavras. Falei, peraí, deixa eu te mostrar o que fala, se o que eu tiver certo tá correto. Aí, cara... Ela falou que ali foi a virada de chave. E ali ela se entrega pra Jesus, vai para um acampamento, se converte de vez, pediu pra se batizar 3 meses depois. E a Lari prega, faz, evangeliza. Mas o que eu quero dizer é, gaste tempo com seu filho. Na faculdade ela evangeliza, né? Eu vi que ela fez uns cartãozinhos e saiu pregando nas portas das faculdades um dia desse, né, cara? Ela faz muita coisa. Que sensacional. É onde ela tá. O que eu quero, então eu quero só encorajar que nunca desista de um jovem, de um adolescente, de um adulto, não importa a idade. Eu aprendi que tá respirando? Então ainda tem jeito. Não importa a idade, 70, 80, se tem fôlego de vida, tem jeito pra Jesus. A gente só precisa ter disposição e vontade de fazer isso acontecer. Porque se um dia esse amor alcançou a gente, vai alcançar as pessoas também. Ah, vai. Amém? Amém. Cara, eu tô feliz demais, Marcelo. Feliz demais de poder ter tido esse tempo com você, Amém. Da gente poder te agradecer mais uma vez por você abdicar do seu tempo pra gente estar aqui trocando essas experiências. Cara, que incrível, assim, conhecer mais da sua história, conhecer mais do que Deus fez na sua vida, na vida da sua família. Eu tô mais apaixonado por esse Deus e mais te amando em Cristo. Amém. Que assim, que história incrível, cara. E o que você falou que fez o checkmate com ela, o Sérgio, quando ele veio aqui, ele contou que a mãe dele era do candomblé. E ele cresceu no candomblé. E os 3 filhos se converteram e ela continuava no candomblé. E o que fez ela mudar, ela falou pra eles no hospital, já assim, muito, muito debilitada, ela falou assim, sabe o que me fez ir pra Cristo? E aí eles perguntaram, não, o que? Ela falou assim, eu não ia aguentar viver o resto da minha vida no inferno e saber que os meus filhos estão no céu e eu tô longe deles. Que isso, cara.
isso fez eu me converter, ela falou. Cara, eu chego a me emocionar, porque assim, é o que a Lari passou. Imagina, tá a família, as irmãs, o pai, a mãe no céu e ela não. Pois é. Cara, então isso só Deus. Cara, isso foi muito forte, foi muito forte. E assim, pra gente encerrar, cara, eu queria que você orasse pra... Eu tenho certeza que esse momento nosso vai edificar a vida de quem assistir. Amém. Que Deus vai fazer chegar em quem precisa chegar. Alguém que esteja vivendo essas coisas que você viveu, ou que testifica que já passou isso que você passou. Alguém que cara, eu não tenho palavras assim, da superação, que na verdade é uma superação, né? Por mais que você lidou com o fato de ser adotado, você recebeu muito bem, você já tinha uma base, mas tanta gente que não consegue essa superação, que se frustra, tanta gente que vive mal por causa disso, né? Eu já ouvi algumas histórias, eu não conheço ninguém, mas eu já ouvi algumas histórias, mas eu tenho certeza que a sua história vai encorajar quem escutar. Amém. Que a sua história vai edificar a vida de quem escutar. Amém. E independente do tempo, porque Deus não mede tempo. Então, assim, a pessoa pode escutar esse podcast hoje, pode escutar daqui a um ano. Que a presença de Deus, ela vai chegar. E eu queria que você, pra gente finalizar, que você orasse. Amém. Que você pudesse levantar a voz de oração para que Deus toque também quem tá do outro lado. E pra gente encerrar, tá bom, entregando isso ao nosso Deus. Bom, primeiramente queria te agradecer pela oportunidade. Foi um tempo maravilhoso estar aqui. Não esperava fluir dessa forma. Como eu te falei, provavelmente quase tudo que eu falei foi inédito, até para mim. Cara. Mas eu creio que Deus tem algo. Sempre que a gente abre a boca para falar algo que a gente nem planeja, eu creio que é porque Deus quer curar vidas, quer libertar vidas, assim como Ele fez comigo e continua fazendo diariamente. E o que eu queria deixar antes da oração só para vocês seja lá o que você passou e viveu como eu vivi. Uma grande queda, uma grande decepção, vergonha, frustração. Sabe, aquela vergonha extrema. Deus é poderoso para te levantar, Deus é poderoso para ressarcir, para restituir todo o tempo perdido e para restaurar todas as coisas. O que Ele precisa ver é um coração contrito, aquebrantado e com vontade, desejo e sede por transformação, e que você realmente sinta nojo daquilo que você cometeu um dia. E porque você vai colher grandes frutos. A segunda coisa, em cima do segundo papo, cara, seja lá o que você passou, talvez você não foi adotado como eu, mas talvez você tenha tido uma vida inteira de problemas com seus pais, talvez você se sinta rejeitado, sozinho, mas o foco é que a Bíblia vai dizer que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o seu Pai Celestial nunca vai te abandonar. Aleluia. Você é amado por Deus, você é uma criatura do Senhor, o qual Ele quer te adotar. Porque a Bíblia diz que todos nós somos adotados depois da cruz de Cristo. Então eu vejo que eu não fui adotado só. Primeiro fui adotado há 38 anos atrás. E depois, com 17, eu fui adotado pelo Senhor. Sou parte da família de Deus. E eu creio que, seja lá o que você está passando, o Senhor quer te adotar, quer te ter como filho. E que a sua vida seja totalmente restaurada, renovada. E você, assim como eu, ganhar uma família. Eu tenho uma família linda em casa, mas eu tenho uma família em Cristo maravilhosa que me ama, que eu amo pessoas, que a gente compartilha, que a gente chora junto e a gente passa momentos maravilhosos com irmãos na fé. Então eu queria orar pela sua vida e te encorajar, tá? Para que você não desista da caminhada, não deixa que nenhuma vergonha e acusação te derrube a ponto de não te permitir mais se levantar. Deus tem mais para tua vida e é de verdade, Ele ama a sua vida porque eu sou prova disso. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso, Pai. Obrigado porque tudo aqui que foi dito, meu Pai, foi conduzido pelo Teu Santo Espírito. Meu Pai, eu quero orar agora por essas pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu Pai. Abençoá-las, meu Pai. E desejar, meu Pai, todo o amor que o Senhor derramou sobre a minha vida, meu Pai, derrama sobre a vida do Teu povo.
Meu Pai, que eles possam enxergar a paternidade do Senhor assim como um dia o Senhor me mostrou. Meu Pai, que não importa de onde elas saíram, meu Pai, não importa a condição financeira, não importa o nível social, não importa, meu Pai, o nível acadêmico, meu Pai. A verdade é que o Senhor está de braços abertos chamando o teu povo. Meu Pai, eu oro por todos aqueles que caíram, meu Pai, seja lá qual for, no vício, na pornografia, nas drogas, no álcool. Meu Pai, seja em qual for a esfera. Meu Pai, toda a depressão que está deixando essas pessoas na cama. Meu Pai, toda a vontade de desistir. Meu Pai, todo espírito de suicídio, meu Pai. Eu, no nome de Jesus, repreendo agora. E eu profetizo vida em abundância em Cristo Jesus. Que você possa receber o abraço do Espírito Santo aí onde você está agora. Que você saiba que você é escolhido, amado e quer ser adotado pelo Pai. Receba o amor do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu queria também abençoar, meu Pai, esse podcast, meu Pai. Que o Senhor seja com a vida do Tiago, da Lilica, da Maria. Meu Pai, família que o Senhor levantou para fazer a diferença nessa geração. Que o Senhor continue enriquecendo em sabedoria, conhecimento, discernimento. Que o Tiago, a Lilica e a Maria sejam cada dia mais sensíveis à tua voz, meu Pai, para dar direção àquilo que o Senhor os ordenar, meu Pai. Como irmão em Cristo, meu Pai, eu declaro o meu amor sobre a vida deles, meu Pai. Declaro as bênçãos do Senhor sobre esse projeto, meu Pai. Que muitas e muitas vidas venham ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Marcelo, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, por dedicar o seu tempo, cara. Eu amo a sua vida em Cristo, tá? Conta comigo pro que você precisar. Que o céu se abra sobre a sua casa, Amém. sobre o seu ministério. Que Deus continue te usando poderosamente, cara. Amém. E obrigado a você que esteve aqui conosco nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus também falou com você aí. Eu tenho certeza que a presença de Deus chegou aí e tocou o seu coração. Amém. Amém? Você que gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que esse vídeo pode salvar a vida de uma pessoa. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.